A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus por mais um dia que Ele nos concede e aqui estamos falando com você e desejo que as mais ricas bênçãos de Deus estejam sobre você no dia de hoje. Eu quero hoje comentar um pouco sobre o mal. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, o apóstolo Paulo escreve algo muito forte que eu quero te convidar a refletir sobre isto. Assim está escrito: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal pelo bem ou com o bem. Não te deixes vencer do mal, ou vencer, ser vencido pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Nossa reflexão de hoje é sobre esta palavra, mal. O que é o mal? Simplificando, o mal é o contrário do bem. Mal é tudo que não é bom. Tudo que contraria o bem, a felicidade. Há duas formas de entender o mal, e eu quero rapidamente fazê-los pensar um pouquinho sobre isto. Uma história interessante está no livro de Gênesis, quando, Caim matou o seu irmão Abel. E a história do primeiro assassinato, a primeira história de violência humana, de assassinato humano, Caim matando seu irmão Abel. E aqui começa uma trajetória do mal, depois da queda do homem, que deu origem ao mal. O mal tem origem no pecado. O pecado dá luz ao mal, gera o mal. Ou seja, o mal é filho do pecado. Por isso nós devemos detestar o pecado. Nós devemos rejeitar o pecado, nós devemos tirar de nossa vida tudo que se refere ao pecado, porque o pecado é quem gera o mal. Deus diz para Caim algo muito interessante que eu quero que vocês percebam. Gênesis 4, versículo 7, o Senhor diz assim: se bem fizeres, haverá aceitação para ti. Mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta. E Deus não fala aqui do mal, mas do pecado. Do bem e o pecado. Tanto que entendemos que o mal é sinônimo do pecado. Então o pecado é a fonte maior, ou a fonte geradora do mal. E nós podemos entender o mal de duas formas. O mal se referindo ao que o homem pratica, atitude humana, atitudes maus, práticas maus. Desta forma, o mal, e como Deus está falando a Caim, qual era o mal? O mal era que Caim estava irado, encheu-se de ira, de ódio contra o seu irmão, o mal. E este mal gera outro mal pior, que é a atitude de assassinar o seu irmão. Então isso é a prática do mal. E essa prática humana, ela vai tomar conta do ser humano durante toda a sua história. E aí tem milhares de coisas, formas de praticar o mal. Como disse na palavra anterior, tudo que é desagradável a Deus, tudo que é contra os princípios de Deus, tudo que não é aprovado por Deus é pecado, portanto é o mal praticado pelo homem. Quando o homem peca, pratica o mal. E o mal tem suas ramificações em todas as áreas do ser humano, na natureza, é a concupiscência, é os prazeres, é uma série de coisas desagradáveis chamada de pecado e o mal praticado. E eu quero te chamar a atenção para outra forma do mal. O mal praticado gera o mal
consequência das práticas humanas. Deus diz a Caim, nesse texto, que se ele fizesse o bem estaria com ele. Ou seja, ele colheria o bem estaria na casa dele, na vida dele, ele viveria o bem. E se ele fizesse o mal estaria da mesma forma com ele. Ou ele estaria com o bem ou com o mal. Se faz o bem, colhe o bem. Se faz o mal, colhe o mal. Caim, todos sabem o final da sua história. Ele continuou no mal. Daí a sua colheita foi terrível. Meus queridos, eu quero dizer para você hoje, meus irmãos, que o mal é uma realidade, tanto quanto o pecado é uma realidade. O mal é algo presente em torno de nós, tanto que o apóstolo Paulo diz: não se deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, porque o mal vai estar sempre lutando. Desde a origem lá do Éden, o mal passou a ser algo que persegue o homem continuamente. Mas nós devemos vencer o mal, não ser vencido pelo mal. E a forma de vencer o mal é vencer o pecado. Se você se livrar do pecado, você se livra do mal. O mal que você pratica, ou que eu posso praticar. Agora, existem as consequências do pecado, que também é a forma terrível do mal. E esta forma, este mal, vem aí de forma muitas vezes inevitável, como por exemplo a doença, esse vírus, coronavírus, que é a palavra do momento, que se fala no mundo inteiro. O que é isso? É o mal. A doença é o mal. Só que esse não é o mal que nós praticamos. Esse é o mal que é consequência do pecado original da raça humana. E este mal, assim como a doença, ele vem depois da morte, que é um mal final. Mas eu quero te dizer que Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, e por Jesus Cristo Ele nos dá vitória sobre o mal. Você pode hoje ser um vitorioso sobre o mal praticado pelo homem, ou seja, sobre o pecado, as práticas da natureza humana, da concupiscência humana, o pecado que o homem pratica. Você pode ser um vitorioso, vencer o mal. E o mal, consequência do pecado original, da queda humana, Deus é quem vence. Deus nos dá a vitória. Se você confiar nele, você vencerá todo o mal. Que Deus te abençoe, seja um vitorioso. Deus é aquele que nos dá vitória sobre o mal. Fica com ele.